Certinho, queridos? Vamos lá? Deixa aqui o chatzinho no canto, se alguém fizer uma pergunta, ok? Preparados? Prontos? Então vamos lá. Tá? Sistemas respiratórios. Tá? O sistema respiratório, né, os tipos de respiração, eles sempre são classificados de acordo com a região do corpo em que aconteceu o processo de difusão. Aquela mesma difusão que vocês viram na frente 1, né, lá com a Elisa, a troca de gases pela membrana plasmática, difusão do tipo simples, que era um transporte ativo ou passivo? Olá, alguém aí? Isso, um transporte passivo, e por ser passivo, ele tinha que acontecer sempre a favor um gradiente de concentração, tá? Então, se a gente analisar a célula, ela tinha uma organela, a nossa célula, a célula eucarionte, que fazia o consumo do oxigênio no processo respiratório, que é a mitocôndria. Então, tecnicamente, a concentração de oxigênio dentro de uma célula tem que ser e deve ser sempre menor que do meio externo. Então, a partir do momento que o meio externo fica altamente concentrado e o interno menos concentrado, o hipotônico e o externo hipertônico, o oxigênio vai entrar na célula. Ao mesmo tempo, nesse processo respiratório, a mitocôndria produz gás carbônico que aumenta de concentração dentro da célula e por isso esse gás carbônico ele tende a seguir o fluxo para o lado de fora. Tá? Então, o oxigênio ele vai do meio externo, hipertônico, para o hipotônico, interno, ao mesmo tempo que o gás carbônico faz o fluxo contrário, do meio interno para o externo, do hiper para o hipo. Então, nós vamos primeiro, né? O sistema respiratório, ele em si, ele não é responsável pela produção de energia. Ele é responsável pela troca de gases, né? Lembra aqueles 4 itens. Qual o sistema, qual a função, né? Quais os tipos e a fisiologia. Então, o sistema respiratório ele não é responsável pela produção de energia. Você vai falar assim, o seu pulmão produz energia. Pelo contrário, o nosso pulmão, enquanto órgão do sistema respiratório, possibilita a troca de gases para que esses gases, principalmente o oxigênio, chegue à célula e ocorra a produção de energia lá na mitocôndria. Então é interessante você não misturar os conceitos, apesar do nome ser parecido, né? Sistema respiratório é diferente de respiração celular. Respiração celular é aquela que acontece no citoplasma, na mitocôndria, para a produção de energia. A respiração sistemática, a respiração do sistema respiratório, serve para trocar os gases, né? Fazer o oxigênio chegar e o gás carbônico sair. Então, essa é a função do sistema respiratório, as trocas gasosas, tá? Tipos, classificação. Aqui é bem simples, né? Nós vamos classificar o sistema respiratório de acordo com o local em que ocorrem as trocas, de acordo com o local que ocorre a difusão. Então, os animais que não têm um sistema específico para isso, né, especializado nessa troca, são os caras que têm respiração por difusão. A gente fala genericamente, respiração por difusão, tá? Então, vai acontecer as trocas. Então, pode ser um ser unicelular, né, como uma ameba, um protozoário de uma forma geral. Então, esses caras, eles sofrem difusão pela célula. Perfeito. Os poríferos, que também não tem um órgão específico para isso. Então, vai acontecendo essa difusão dentro da água, o corpo dele está imerso, então vai trocando oxigênio e gás carbônico, assim, né, como os quinidários também, tá? Começa uma baguncinha aqui, ó, quando você vai para os vermes achatados por plateumintes. Eu já vi materiais listando um plateuminte como um animal de respiração cutânea, tá? Ou respiração tegumentar, e também respiração por difusão. Se eu considerar que o tegumento dele é um sistema, né, é formado por vários tecidos, ele tem respiração tegumentar. Se não, não. Então, como é que a gente vai diferenciar aqui, segundo esse critério? Quando ocorre a respiração pela pele, pelo tegumento, o sangue está envolvido, porque na pele tem os vasos sanguíneos. Então, o plateuminte, ele fica nessa posição aqui meio
perdido, a gente não sabe onde coloca, né? Os plateumintes e os nemateumintes. Será que é uma respiração por difusão ou uma respiração tegumentar? Então, nós já falamos do sistema tegumentar. O sistema tegumentar tem vasos sanguíneos. Então, aqui eu tenho um sistema responsável pela respiração. Agora, o plateuminte não, né? Nem o nemateuminte. Eles não têm esse sangue que participa da troca gasosa. Então, tem gente que fala assim, ó, até quinidário é fácil. Unicelulares, poríferos e quinidários, as trocas se dão célula a célula com o ambiente. E o plateuminte e o nemateuminte, né, os vermes, eles têm a troca que vai acontecer com as células em contato com o ambiente. Por isso que um plateuminte tem um corpo achatadinho. Quando eu falo que um verme achatado tem um corpo achatado, ele tem um corpo achatado como uma fita crepe, a gente vai ver mais para frente, né? Bem achatado. Por quê? Porque se o corpo dele for muito grosso, for muito espesso, os gases, né, oxigênio e gás carbônico, não vão atingir todas as partes, tá? Então, a gente fala em respiração por difusão, tá bom? E quando que ela é cutânea? Quando ela é tegumentar? Quando tem o tegumento preso a um sistema circulatório, aos vasos sanguíneos. E aí essa difusão vai acontecer, levando o oxigênio para dentro e o gás carbônico para fora. Então, anelídeos, anfíbios, moluscos, né? Então, sapo, a minhoca, a lesma, por exemplo, tem respiração cutânea. E uma característica da respiração cutânea é que esse tegumento ele não pode estar e ser seco. Ele está sempre úmido, tá? E aí a questão é fácil. Difusão é a troca de gases. Ela sempre acontece em meio aquoso. Então, sempre a superfície ou o órgão responsável por isso, ele tem que ter uma lâmina de água, né, que permite esse fluxo de gases, tá? Então, os bichinhos que têm respiração tegumentar, obviamente, tem que ter a pele mais umidinha e mais molhadinha. E não é assim, depende da umidade do ar. Ele produz a própria umidade. É lógico, se ele estiver numa região desértica, uma região muito seca, ele não vai conseguir produzir na velocidade que precisa e não sobrevive, tá bom? Respiração, né? O próximo tipo, respiração branquial, né? A respiração pelas brânquias, que a gente geralmente enumera como a respiração dos peixinhos. Mas não são só os peixes que têm brânquias. Tem anelídeos, que são os vermes marinhos, ali os poliquetos, que têm brânquias. Os crustáceos, né, dentro do grupo dos artrópodes, tem brânquias, o caranguejo, o siri, né, camarão. Os moluscos têm brânquias, lulas, polvos, tal, o peixe propriamente dito. E a larva dos anfíbios, o famoso girino. O anfíbio é legal porque ele tem 3 tipos de respiração. Quando o anfíbio é um girino, ele tem respiração branquial. Quando ele se torna adulto, sofreu metamorfose, ele tem respiração tegumentar e pulmonar. Tem os 3 tipos, tá? Então, olha só. Aqui, né, internamente, né, dentro do opérculo, que é essa parte aqui do peixinho, você vai achar as brânquias, né? Eu sei que você já viu isso na televisão, alguém já falou para vocês. É aqui que a gente vê se um peixe está fresco ou não. Ah, se tiver vermelhinho, ele está fresco, senão ele pode estar estragado. É por quê? Porque a brânquia é um órgão altamente irrigado por sangue. Então, aqui a gente tem um arco branquial, tá? Essas lamelinhas, parecem uns cabelinhos que tem aqui. E ela é muito irrigada, por quê? Porque faz o processo de difusão, a entrada e a saída dos gases do sistema respiratório, né, através do circulatório. Então, as branquiazinhas. A água entra pela boca, passa aqui e faz isso. Alguém fez uma pergunta aqui interessante, né? O beta. O beta é estranho. O beta seria esse peixinho aqui de baixo, né? Esse peixinho aqui que está mergulhado aqui embaixo, ó, seria um exemplo da respiração do beta. Não é que a respiração dele é exceção ou diferente. É que o beta, além das brânquias, tá? Então, além das brânquias, ele tem um outro órgão que pode ajudar na respiração, tá? A gente chama esse grupo de peixes, do qual o beta faz parte, e também aqueles peixes do Pantanal, peixes de regiões amazônicas, porque essas áreas, principalmente região amazônica, ó, na chuva, na época de chuva, fica tudo alagado. Na época de seca, a quantidade de água diminui, e aquela matéria orgânica que foi alagada, ela sofre decomposição. E aí, conforme sofre decomposição aeróbica, cai a taxa de oxigênio. Então, o que esses peixes conseguem fazer? Eles conseguem ir até a superfície, abocanhar o ar
e jogar para dentro do corpo. Então, por conseguir fazer isso, ele é chamado de peixe dipnoico. Pneuma, respiração de duas, como se ele tivesse duas respirações. Tem gente que chama de peixe pulmonado, já é um nome que não vem mais em uso, porque ele não tem um pulmão. Segue o desenho aqui comigo, ó. Eles têm, todos os peixes ósseos têm isso, mas nem todos têm essa capacidade. Um órgão aqui nas costas, um órgão no dorso, chamado de bexiga natatória. O que é a bexiga natatória? É um órgão respiratório? Não. A bexiga natatória é um órgão hidrostático. Então o peixinho está aqui, ó. Quando essa bexiga enche, ele vai para a superfície. Quando a bexiga esvazia, ele afunda. Você não vê um peixinho dourado nadando para cima ou nadando para baixo. Você vê ele nadando aqui e de repente ele sobe e de repente ele desce. Como que ele faz isso? A bexiga natatória é toda cheia de sangue em volta, tá? Quando o sangue passa pela bexiga natatória, essa bexiga pode absorver os gases que estão no sangue e encher. E aí ele sobe. Quando ela murcha e joga esse sangue de volta, ou os gases de volta para o sangue, ele afunda. Então isso é órgão hidrostático. Controla a profundidade na coluna d'água que ele tem. Mas o que acontece com esse tipo de peixe, que é o peixe dipnoico, que é o beta? Tá vendo aqui a bexiga natatória? Ó? Tem um fiozinho dela com a boca desse animal. Então olha o que ele consegue fazer. Colocar o ar na boca, da boca passar para a bexiga e encher a bexiga. E ao encher a bexiga, ele pode passar esse ar para o sangue. Então seria um adendo à sua respiração. Ele pode usar a bexiga natatória como órgão respiratório. E por que esses peixinhos em região que tem baixa taxa de oxigênio? Porque ele vai para a superfície e fica abocanhando o ar. Por isso que o beta pode estar naquele aquário bem pequenininho, né? Até com pouca oxigenação, não precisa de um aerador nem nada disso, porque ele vai na superfície, abocanha o ar e desce. Tá? Então essa é uma adaptação, né, desses peixinhos que podem usar a bexiga natatória como se fosse um pulmão, mas não é um pulmão propriamente dito. Tudo bem? Tudo bem a respiração branquial, moçada? Beleza? Então, a respiração branquial, a troca gasosa, né, a troca de oxigênio e gás carbônico, a difusão, acontece no órgão chamado de brânquia. Tá? Vamos a duas respirações que a gente confunde bastante, né? Respiração, olha o nome, traqueal ou filotraqueal, tá? Respiração traqueal te lembra a traqueia, que não tem nada a ver com a nossa traqueia aqui, tá? Não tem nada a ver com essa traqueia. Essa traqueia, né, são canais, musculares, aqui ó, canais musculares que se projetam diretamente nas células do animal. Então, uma respiração exclusiva dos insetos. E aí a gente consegue agora começar a falar de sinapomorfia. Né? O que é uma sinapomorfia? É uma característica exclusiva de um determinado grupo. Só os insetos têm respiração traqueal. Se eu estiver lendo um texto descrevendo o bichinho e falou respiração traqueal, eu vou na alternativa inseto e resolvo o problema. Tá? Então aqui, na lateral do corpo de todos os insetos, ficam vários buraquinhos, que são os espiráculos, que são região de entrada dos gases que vão direto para as células, tá? Como eu costumo dizer, Deus sabe o que faz. Por quê? Porque nos insetos, uma coisa muito importante para você lembrar é que o sangue, ele não participa das trocas gasosas, que nem no nosso caso. Então, se uma célula estiver muito longe da traqueia, né? Se uma célula estiver aqui, assim, ó, longe da traqueia, a concentração de oxigênio que vai chegar aqui pode ser muito pequena e ela não ter oxigênio suficiente e acabe morrendo. Então, isso vai fazer com que o tamanho do corpo do bichinho tenha uma limitação de crescimento. Ele não pode ser muito grande, porque as traqueias não acompanham o crescimento. Tá? Então, isso, né, um limitador de tamanho para esse animal é a sua respiração traqueal. Que, por outro lado, ela é muito rápida. O oxigênio vai direto para a célula e acontece a difusão. Então, você pega aquele mosquitinho voando, por exemplo, está lá voando,
Você pega lá o seu inseticida, ó, inseticida mata insetos, né? Bem interessante isso. Aí você dá o spray, ele cai na hora. Por quê? Qual que é o efeito desses inseticidas que a gente usa em casa, né? Os inseticidas que você compra no mercado. Eles têm um efeito de contrair a traqueia, fechar a traqueia. E se o espiráculo fecha, esse bichinho não respira e morre, tá? Então, de novo, cuidado que não é essa traqueia que a gente tem aqui, é um órgão muscular que abre e fecha e que leva o oxigênio direto para as células, tá? Agora, tem uma outra classe de inseticidas, que são aquelas que não são liberadas comercialmente, que os caras usam máscara e tal, que são os inseticidas neurotóxicos, né? Esses daí, eles já fazem mal e a gente não pode consumir. Aquele que o cara faz lá, vai detetizar, faz no prédio, fecha tudo, espera fazer, espera uns dias e tudo mais. Agora, os inseticidas comerciais aí, que você compra no mercado, com N marcas que existem, eles têm essa ação muscular, tá? O que faz a traqueia dos insetos fechar é o álcool? Não, álcool não. Né? O que acontece lá é que tem várias substâncias, destropirina, não sei o que e tal, que são todos contratores musculares. Eles têm que fazer a traqueia fechar. Né? Então você pega a barata, por exemplo, você jogou um inseticida lá na barata, né? E aí ele vai ficar se mexendo, se contorcendo, tentando respirar, e aí ela acaba virando até o contrário e tal, porque ela está se contorcendo toda até acabar morrendo, tá? Os miriápodes, né? Também são um grupo dentro dos artrópodes, e eles têm, é bem engraçado, os miriápodes, né? Os diplópodes, os quilópodes, porque assim, eles têm características fisiológicas de insetos, mas eles não têm características anatômicas de insetos, tá? Então, apesar de eles também terem respiração traqueal, tem um sistema circulatório aberto, que a gente vai ver aí mais umas 2 aulinhas, esses animais têm fisiologia de inseto, mas anatomia não é de inseto. Então, ele não é um inseto, tá? Aí, quando a gente fizer a aula dos artrópodes e classificar tudo bonitinho, aí a gente revê tudo isso, tá? O que acaba, né? Respondendo as perguntas do chat aí, limitando o crescimento de inseto é a sua respiração traqueal. Ela é boa, porque ela é rápida, mas ele não não permite o seu crescimento porque não leva oxigênio a todas as partes, tá? Isso, né? O inseticida, ele ataca a musculatura, ele causa uma contração muscular. Alguém perguntou aí, acetilcolina ou acetilcolinesterase? Então, os componentes químicos que são utilizados, eles podem serem similares à acetilcolina ou acetilcolinesterase, que são mediadores químicos da concentração. Mas eles não são os mediadores químicos, eles vão influenciar a sua produção. Sabe por quê? Porque senão esse inseticida ele também seria prejudicial para a gente, né? Porque a nossa musculatura usa esses acetilcolina e acetilcolinesterase como neurotransmissores de contração muscular, tá? Então, não pode ser a mesma substância, né? Porque senão afetaria o nosso corpo também, tá? Tudo bem? Surgindo pergunta, põe no chat aí, moçada. Agora, quando a gente passa para a respiração filotraqueal, a filotraqueia, ela é diferente por 2 motivos. Primeiro, a filotraqueia ela forma uma bolsinha, ó, como se fosse um pulmãozinho, mas de novo, não é pulmãozinho. E a filotraqueia, ao contrário da traqueia, ela está ligada ao sistema circulatório. Então, ela tem uma conexão com o sistema circulatório, tem a troca gasosa, né, lá com o sangue, e ela consegue um pouquinho de reservação desse ar. Então, é diferente da traqueia, porque a respiração traqueal ela é direta para a célula, sem participação do sangue, e não tem reservação. Né? Eu lembro disso, foi muito interessante. Quando você compra um inseticida, ele vem escrito lá, que mata insetos, perfeito, porque é um inseticida. Ele não é um aracnidiocida, não vai matar a aranha. Mas às vezes mata. Por quê? Porque uma corrida, né, de você sprayzar lá o negocinho, fez com que você selecionasse animais que são cada vez mais resistentes a essas substâncias. Então, eles buscam substâncias cada vez mais fortes.
Exatamente como alguém comentou aqui. A aranha, ela não deveria sofrer com inseticida. Por quê? Você deu inseticida na traqueia do inseto, ela fecha, o bichinho morre. Agora, se você der na filotraqueia, apesar dela fechar, ela tem reservação. E aí ela aguenta passar o efeito da substância e ela voltar a respirar, tá? Agora, temos uma questão aqui. Como as substâncias são cada vez mais fortes, mais potentes, né, e vão causar uma contração mais prolongada e duradoura, hoje em dia até as aranhazinhas morrem com inseticida quando não deveriam, tá? Hum, a questão é que, assim, estão perguntando ainda sobre limitação de tamanho, né? Para um inseto crescer mais, a traqueia teria que acompanhar o crescimento. E é exatamente isso que não acontece, não é? Vamos pensar de um outro jeito. Me explica como que lá, né, há eras passadas, existiam insetos gigantes. Como que é um inseto gigante? Então, ele tinha traqueia, a respiração é traqueal, você tem fóssil disso, a traqueia é bonitinho, um órgão muscular bem resistente. O que acontece é que provavelmente a concentração de oxigênio da atmosfera era maior do que é hoje, tá? Perfeito, né? Então os caras acertando aí. Então vamos lá, para fechar esse item, qual a diferença da filotraqueia e da traqueia? Então a traqueia, um órgão muscular que leva o oxigênio, né, e tira o gás carbônico direto das células dos tecidos. E a filotraqueia, ela forma uma bolsinha, que está aqui no desenho, é uma bolsa, e faz conexão com o sistema circulatório, permitindo um certo armazenamento, que a traqueia não percebe, e uma troca gasosa, tá? Tirando as questões genéticas, né, que, né, respondendo ainda a perguntas aí, que garantem o crescimento de cada espécie, as aranhas têm um potencial de crescimento maior, né? À toa que a gente tem aranha aí, Deus me livre, de 45 centímetros de comprimento, tá? Quando alguém perguntou aqui as criaturas abissais que habitam bem no fundo dos oceanos, ora, eles têm oxigênio lá embaixo, mesmo que seja numa concentração pequena, né? O problema desses animais, seres, né? Eu estou pensando nos animais. Nos animais abissais é a alimentação, porque escasseia a quantidade de comida, né? Porque são poucos que chegam até lá. Então eles ficam dependendo de matéria orgânica de caras que vão morrendo na superfície, mas o oxigênio chega lá também. O oxigênio se dispersa na coluna d'água pela movimentação das marés. Então tem bastante oxigênio disperso aí. Ok? Tudo bem? Beleza. Tá? Então, em relação aos tipos de respiração, tá aí, né? Então, essa classificação, faltou comentar o item. Então, a gente falou do sistema, das funções e da classificação. Faltou o quarto item, que é a fisiologia. Deixo para a nossa próxima aula explicar a fisiologia do sistema respiratório, ok? Temos os exercícios, vou começar pelos da própria respiração, depois a gente volta, né, falar até da aula de esqueleto, que faltaram alguns, tá? Estão perguntando aqui as aranhas de 45 centímetros, tem uma aranha chamada aranha Golias, né? Você vai achar, ó que legal, na Austrália, né? Em algumas florestas lá, perto do Outback australiano, deserto australiano, você acha lá. Você achou que Outback era uma marca, né, de restaurante, mas não, Outback é o nome do deserto australiano, tá? Cobra não respira pelo tegumento, tá? Então a cobra tem respiração pulmonar, tá bom? Na página, eu tô sem a apostila aqui. Alguém me ajuda aí com a página dos exercícios sistema respiratório? 38. Muito obrigado. Prometo que a partir da próxima eu coloco a página aqui no cantinho, tá? Na Amazônia a gente tem umas tarântulas aí que chegam uns 30 centímetros, 45 eu já não sei. Acho pouco provável, mas... Porque tem um problema também, né? Esses bichos, né? Tipo artrópodes, serem muito grandes. Porque se ele é muito grande, ele é mais facilmente visível. Então ele é muito predado, né? Sofre predação, né? Ó, a gente falou que a respiração traqueal e da aranha ser grande não tem
problema, né? Tem problema barata, por exemplo. Tem barata de 35 centímetros, né? E aí ela, mesmo tendo uma respiração traqueal, né? Ter 35 centímetros é bem grande para quem tem um sistema respiratório que limite seu crescimento, tá? Tem lá no Museu de Zoologia, se você quiser visitar, muito bacana. Pena que está fechado agora, vamos esperar abrir assim. Essa aranha grandona, ela come até ave. Quem tá perguntando aí? Vamos lá, desculpa. Ô, professor, Hum. daria para em algum ambiente controlado, onde você controla a taxa de oxigênio, ter tipo, sei lá, de alguma maneira fazer alguns insetos gigantes? É uma ideia meio maluca, É, mas o que existe mecanicamente para você criar um ambiente com maior taxa de oxigênio é o que a gente chama de câmara hiperbárica, né? Mas o nome diz, né? Eu coloco um recinto e vou tacando oxigênio lá dentro, aumentando a concentração. Só que essa câmara hiperbárica ela é para aumentar a pressão. Então, os bichos, eles até conseguem, esses insetos, né? Até conseguem ficar um pouquinho maiores, mas até um certo limite, porque depois a pressão é muito grande, ele implode, tá? Mas é esse experimento que faz a gente imaginar, um deles, né? Que a taxa de oxigênio na pré-história era maior do que é hoje. O que explicaria, por exemplo, os dinossauros lá no Jurássico serem gigantescos, tá? Com um teor de oxigênio maior e maior produção de energia. Tá bom? saquei. Então vamos lá para os exercícios, lá na página 38. Alguém perguntou da respiração pulmonar. A respiração pulmonar eu vou deixar para a próxima semana explicando a fisiologia, tá bom? Próxima aula aí. Então lá, primeira questãozinha ali, ó, Unicídio Medicina, lei a tirinha do cartunista. Ele está falando de 2 golfinhos, né? E ele precisa subir para respirar. Ora, o golfinho tem que subir para respirar porque o golfinho não é peixe, golfinho é mamífero. Então, os mamíferos têm respiração pulmonar. Por que que eles devem subir à superfície para respirar? Pois eles têm respiração pulmonar. E por que a maioria dos peixes não precisa desse procedimento? Porque os peixes têm respiração branquial, né? E conseguem retirar, né, absorver o oxigênio diretamente da água. Tudo bem? Lembrando aí, até complementando uma pergunta que fizeram agora há pouco, esse material, ele está todo lá no Google Sala de Aula, o Google Classroom que eu fiz para a sala de vocês, tá? Lá no comecinho do chat tem o código aí. Depois, no final da aula, eu ponho de novo. No item B. As nadadeiras anteriores dos golfinhos são homólogas aos braços dos humanos. Lá na frente, né, lá no finalzinho, caderno 6, caderno 7, a gente vai discutir o que que é homologia e o que que é analogia, tá? Então, ó, quando é homologia, quando o órgão é homólogo, significa que ele tem a mesma origem, mas não necessariamente a mesma função. Que é o que ele fala, a nadadeira anterior do golfinho é homóloga ao braço. Então, o que é o nosso braço, para ela seria a nadadeira. Qual que é o outro conceito que não tem aí na questão? É órgão análogo, tá? Então, um órgão análogo, ele tem a mesma função, mas não a mesma origem. Quer ver? Você pega a asa de um inseto, a asa da borboleta, e a asa de um morcego. Ó, a asa do morcego é o braço do morcego. A asa do inseto não é o braço do inseto. Então, eles são homólogos? Não. Mas como eles têm a mesma função, eles são análogos. Então, homologia é quando os órgãos possuem a mesma origem, tá? E ele não perguntou aí, mas complementando, a analogia é quando tem a mesma função. Então, em termos evolutivos, o que isso se revela? Se os órgãos têm a mesma origem, eles vão demonstrar, então, que esses indivíduos comparados, eles têm uma proximidade, um parentesco maior evolutivamente pensando, tá? Quando o golfinho tem que dormir, ele usa reserva de oxigênio? Não. O golfinho faz assim, é um negócio muito doido. Ele consegue separar a função cerebral, lado direito e lado esquerdo. E o que que vai acontecer? Ele vai mergulhar, um lado do cérebro dele dorme e o outro controla suas atividades. Depois ele alterna, o outro lado dorme, o outro controla as atividades.
tá? Quanto tempo ele tem que respirar? Ó, depende da atividade dele. Se ele estiver nadando muito rápido, cada 1 minutinho no máximo ele tem que subir para respirar, tá? É diferente de um réptil, diferente de uma tartaruga que aguenta meia hora dentro d'água, né, submerso. Porque o custo energético de um mamífero é maior do que de um réptil, tá? Tudo bem? 1 para 2? O que eu fiz aqui? Tá aqui. Na segunda questão, a questão da VUNESP, tá? Ó, facinho, ele está mostrando, né, o próprio desenho, ó, uma respiração traqueal que leva os gases direto para os tecidos. Então, a figura a seguir representa o esquema geral do sistema respiratório de indivíduos adultos de um determinado grupo. Que grupo é esse? Só tem respiração traqueal os insetos, tá? Então, faz essa relação que é mais fácil. Isso, ó, como o golfinho é um mamífero, todos os mamíferos têm respiração pulmonar. Então, a baleia também tem que subir para respirar, tá? Agora, boa pergunta, quer ver? O sapo também tem respiração pulmonar, mas ele precisa subir para respirar? Não, porque uma parte da respiração deles é cutânea. Então ele não precisa subir para respirar. Ele consegue ir fora d'água e consegue dentro d'água, tá? Te dou até o valor. 30% da respiração do anfíbio é pulmonar e 70% é cutânea, né? Os caras fazem isso medindo a taxa metabólica. Então, quanto tempo ela consegue ficar sem respirar? Aí depende também, né? Depende da atividade. Quanto maior a atividade dela, né? Quanto menos tempo ela consegue ficar sem respirar, né? Aqui cabe um estudo mais profundo. Tem um tipo aí de baleia chamada cachalote, que a baleia consegue mergulhar mais profundo. Ela aguenta aí quase 1 hora sem respirar, né? Então, tem algumas exceçõezinhas aí. Mas vamos lá para a questão 3, né? Relacionando as respirações, ó. Coluna da direita e da esquerda, então os tipos de respiração e os animais. Então, a minhoca, o anelídeo, respiração tegumentar A5 ou 5A. Tá aqui, ó. Então, entre essas duas, né? A cobra, um réptil, respiração pulmonar. 1B. 1B e 5A não ajudou muita coisa. A tarântula é aranha, respiração filotraqueal. 4C, alternativa A, né? A formiga é um inseto, respiração traqueal, e o camarão é um crustáceo, respiração branquial. Aí tá 3, alternativa A. Bom, na 4. A 4 é legal porque complementa algumas perguntas de vocês aí, né? É frequente a morte de golfinhos que ficam presos nas finas redes dos nylon de pescador. Por quê? Ora, um golfinho ficou preso numa rede, vai morrer? Sim, porque ele precisa subir para respirar. Se ele ficou preso lá embaixo, ele não consegue subir para respirar, tá? Então não é possível a passagem eficiente de água pelas brânquias, não. O golfinho não tem brânquias, né? Podem ser atacados mais facilmente pelos predadores? Não, ele foi morto pela rede. Sendo mamíferos, não podem subir à tona para respirar. A alternativa C. Ok? E aí, a última aqui, ó. Essa é bacana, da Unesp, segunda fase. Um besouro havia caído em uma piscina e, embora a maior parte do seu corpo estivesse acima do nível da água, a cabeça do inseto estava totalmente submersa. Pedrinho, que observava a cena, retirou o animal da piscina depois de mais de 30 minutos. Você viu que o Pedrinho não tinha muito o que fazer, né? Ficou olhando o bichinho meia hora lá. O besouro continuava vivo e saiu andando, como se nada tivesse acontecido. Ele quis repetir a cena consigo mesmo, mas não conseguiu manter a cabeça submersa por mais de 2 minutos. Até foi muito, hein, Pedrinho? Quase que você não volta mais. Considerando as características do sistema respiratório dos insetos e dos mamíferos, explique por que o besouro conseguiu ficar tanto tempo com a cabeça submersa e o Pedrinho não. Vamos lá. O besouro é um inseto, respiração traqueal.
ao lateral do corpo, né, ao longo do corpo, tem várias traqueiazinhas. Então, se ele manter a cabeça submersa e o resto do corpo para fora, pelos espiráculos, o oxigênio vai entrar e ele consegue, né, respirar. Agora, o mamífero tem respiração pulmonar, o Pedrinho, nós aqui, nós somos Pedrinho, todos somos Pedrinho agora. Nós temos a entrada do sistema respiratório na cabeça, então você não consegue ficar em submersão por muito tempo, tá? Então você vai escrever aí que, como o besouro possui espiráculos, né, possui as traqueias ao longo de todo o corpo, uma parte submersa não interfere. Mas no Pedrinho, a entrada, né, do oxigênio, do gás, ocorre no nariz ou na boca, que ficam na cabeça. Ok? Então, daqui a pouquinho eu coloco isso aí lá no Classroom para vocês. Aí vamos aproveitar aqui a aula de sistema esquelético. A aula de sistema esquelético teve uma das salas, eu lembro que eu corrigi, na outra não. Eu acho que eu fiz a 1 e a 2 em uma das salas, foi isso? Então, a partir do 3, vocês tinham comentado na outra aula. Certinho? Então, volta para trás na apostila aí, lá no sistema esquelético. Tá? Ah, ó, achei minha apostila aqui. Só vou perguntar a página. Um momento. Sim, eu tenho deixado todas essas resoluções lá para vocês. Nós estamos agora na página 28. 28. Olha lá, caiu de novo aqui. Tá. Estou na questão 3, ok? Na página 28. As figuras mostram a espécie Lonomia oblíqua, ordem Lepidoptera, em duas fases distintas. Quando lagarta, taturana, bastante perigosa ao ser humano. Cadê? Vamos lá. Se você quiser aí, lembrando que esse material está disponível para vocês lá naquele Classroom que eu fiz para vocês. Tá? Essa Lonomia oblíqua aí, essa borboleta, essa lagarta, na verdade, é uma das mais perigosas que existem. Né? O Butantan é reconhecido por criar o soro antiofídico, mas existe o soro antilonômia. Muitos acidentes, causa parada cardiorrespiratória, principalmente em crianças, né? No verão, em janeiro, fevereiro, e aqui na nossa região tem bastante, tá? Então tomem cuidado, não fique pondo a mão nas árvores se você não viu onde você está pondo. Elas ficam todas na casca da árvore, se colocar a mão ali, você tem que ir lá tomar um soro, tá? É bastante perigosa ao ser humano em função da elevada toxicidade do veneno contido em suas cerdas e já metamorfoseada na forma aí de borboleta. Então, qual o filo e classe desse animal? Então, o filo dos artrópodes e a classe dos insetos. Cite duas características externas exclusivas dos insetos. Então, a presença de asas, duas antenas, 6 patinhas. Então, a gente vai também falar isso muito mais para frente, né? A caracterização de cada um dos bichinhos, tá? E no B, qual o tipo de desenvolvimento característico dessa ordem? Se tem um ovo, nasce a larva, né, a lagarta, forma o casulo e vira borboleta, a gente fala que ocorreu uma metamorfose completa, tá? Então ele tem um desenvolvimento por metamorfose completa, com as fases de ovo, larva, pode pôr casulo sem problema e adulto, tá? Então as 4 fases.
O esqueleto, quem está perguntando aqui do item A, seria falar que tem exoesqueleto? Porque ele está pedindo a característica da classe, a classe é inseto, tá? Exoesqueleto tem todos os artrópodes, então não caberia aí a gente colocar exoesqueleto, ok? O ambiente marinho pode ser contaminado com rejeitos radioativos, essa questão é muito boa, proveniente de testes com armas nucleares ou acidentes nucleares. Os materiais radioativos podem se acumular nos organismos. Por exemplo, o estrôncio 90 é quimicamente semelhante ao cálcio. Então, isso significa que se tiver radiação por estrôncio 90, ele entra no lugar do cálcio, ele substitui o cálcio na formação do esqueleto. Um pesquisador analisou as seguintes amostras coletadas em uma região marinha próxima ao local que manipula estrôncio radioativo. Vamos para a pergunta, ó. Em qual das amostras a radioatividade foi menor? Peraí. Se a radioatividade substitui o cálcio, quanto mais cálcio, mais radioatividade tem. Então, a hora que eu tenho a menor radioatividade é em quem tem menos cálcio. Então, vamos ver, ó. Já volto já. Concha de molusco tem cálcio? Carbonato de cálcio, inorgânico, ok. Tentáculo de polvo. Polvo tem esqueleto? Não. Sedimento de recife de coral. Também tem esqueleto calcário. Coluna vertebral dos cordados, aí, dos vertebrados. Tem cálcio. Endoesqueleto do ouriço também é um endoesqueleto calcário. Então, a gente tem aí nessa alternativa B, os tentáculos de polvo. Tá? E para fechar, fica aqui, ó. Aí eu libero vocês para a próxima aula, rapidinho. Em relação ao exoesqueleto dos ciris, são feitas 3 afirmativas, verdadeiro ou falso. O exoesqueleto é produzido pela epiderme e se mantém aderido e apresenta a sua constituição lipoproteínas quanto quitina, tá certo? A composição orgânica, né? Nesses crustáceos, apesar da grande impregnação de cálcio, a quitina das juntas é fina e flexível. Lembra, esqueleto orgânico, quitina é flexibilidade. E o exoesqueleto desenvolve-se simultaneamente ao crescimento? Não, porque ele é um artrópode, né, um crustáceo. Então é aquele que tem o gráfico de crescimento na forma de escadinha. Então não é contínuo, não é simultâneo ao crescimento. Então só 1 e a 2, alternativa B. Tá? Queridos, acho que vocês têm aula de matemática aí, né? Aula de matemática aí pela frente, tá? Eu vou deixar essa aula gravada no YouTube e disponibilizar para vocês o link lá pelo Classroom, onde eu já coloquei essas apresentações, tá certo? Tinha alguém que fez uma pergunta aí sobre a questão 1. Então, se vocês quiserem ir para a próxima aula, beijo para vocês, até mais. Acho que o Enzo já deve estar aguardando vocês, ok? E não se esqueçam de pegar o material no Classroom para relembrar, para estudar um pouquinho. A1, ó, quem perguntou da questão 1 aí, é o processo de acidificação dos oceanos. Então, a acidificação dos oceanos, o pH se tornar ácido, vai fazer com que ocorra uma má formação, ele vai ficar deformado. Por quê? Porque o ácido ataca o cálcio, né? Então, o que acontece com o gás carbônico é que ele reage com a água, produzindo ácido carbônico, e fica lá no oceano, né, destruindo aí, corroendo os recifes, né, levando a má formação do recife de coral. Tá bom? Quem tinha perguntado. Então, meus queridos, beijo para vocês, beijo imenso. Parabéns, é um esforço grande, né, estudar dessa forma, mas todos vocês são hábeis a isso, né? Cuidem-se e boa semana. Um beijão. Tchau, tchau. Obrigado a vocês pela presença.